Boa noite, minha gente. Boa noite, concurseiro, querida concurseira. Estamos aqui retomando o nosso quadro Papo de Boteco. Hoje nós vamos conversar com o Geraldo Neto, maravilhoso professor e policial civil do Rio de Janeiro. Já no pagodinho, professora. Ah, tu já tá aqui, ó, na vibe, na pagodeira. Exatamente. Boa noite, mestre. Como é que tá? Tudo beleza? Boa noite, tudo bem? Tô tentando ajeitar aqui para eu aparecer direito nessa tela aqui, ó. Ficar mais divididinha para nós dois. Aí, melhor. Aceitar meu convite. Deu uma picotada. Agora vai. Pode falar. Solta. Agora vai. Eu tô muito feliz de te receber. Obrigada por aceitar meu convite. Acho que vai ser muito legal. O que tu trouxe aí? Eu vou beber água porque eu tô com dor de cabeça. Vou dar água mesmo. Eu tô bebendo um cafezinho porque após terminar a live com a senhora professora, eu vou para uma operação policial agora de noite. Então, Mas como sempre dizem, toma né? café. Melhor acordar às 4 do que ser acordado às 6. Exatamente. Melhor acordar às 4 do que ser acordado às 6. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. E aí, professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu quero conversar contigo hoje, muitas coisas, estava pensando aqui. Sabe o que tu podia nos contar? A Maria Antônia está enlouquecida brincando com... Estão ouvindo daí? Sim. Barulho. Ah, não, barulho não, só sua voz. O... Eu queria que tu me contasse mais, eu acho que é uma boa da gente começar o assunto, sobre como é que... Como é que tu acha que o concurseiro tem que ser para ele entrar na carreira policial? O que ele tem que gostar para estar na carreira policial? Quais são os Então, desafios? o que acontece? Na carreira policial, é muito importante que o concurseiro, primeiro, antes de tudo, ele identifique a vocação dele. Por quê? Vamos supor, a gente pode odiar trabalhos administrativos, mas a gente consegue tolerar trabalhos administrativos quando a gente não se vê diante de outra situação. Agora, quando você é policial, você tem o trabalho operacional. É lógico, tem trabalhos administrativos? Também tem. Mas se a pessoa entra na polícia não tolerando o trabalho operacional, é bem complexo você estar diante de uma operação não gostando de estar ali. Você está entendendo? Porque ele te pede uma entrega de 120%, 150%. Então, a primeira coisa é analisar a vocação para aquele tipo de concurso. É lógico que, por exemplo, eu vou falar por mim. As pessoas têm muito a ideia de polícia, a polícia rodoviária que eles vêm patrulhando e a polícia militar que eles vêm de maneira ostensiva na rua. Mas a polícia civil, seja ela estadual ou federal, as pessoas não têm um conhecimento aprofundado de como funciona aquele organismo policial. E lá dentro, ele é composto de diversos setores de investigações nas mais diversas áreas, que justamente pode ver que concurso para a área de polícia ele não isola um cargo, uma formação específica, porque a gente quer a maior variedade possível para ajudar a gente a investigar. Então, assim, a galera que está focado, que quer servir, que quer trabalhar na Polícia Civil ou na Polícia Civil Federal, é de suma importância, em primeiro lugar, que tenha vocação. Vocação, assim, sem sombra de dúvidas, é o principal fator para dar o início, o start à carreira policial. Sabe que, falando isso, eu lembrei, né, que o Paulo, meu excelentíssimo futuro marido, ele tinha esse sonho, assim, de ser policial desde que ele era pequeno, né? Desde que era criança, assim, ele falava que ele queria ser policial e, no fim, ele acabou não levando isso muito a sério de início. Fez uma faculdade, nada a ver com isso, fez biomedicina. Aí, depois descobriu os concursos, foi indo e daí voltou essa vontade. Eu quero mesmo, eu quero ser policial. Eu quero ser policial federal. Aí ele decidiu isso. E assim, ele, antes de ele entrar para a carreira policial, ele era oficial de justiça. E ele trabalhava, teve uma época que, como não estava muito escasso de oficiais, estava uma quantidade legal naquela comarca, ele não tinha muito trabalho, ele trabalhava poucas vezes por semana, se organizava bem, não se estressava e ganhava bem, né? E aí agora ele passou para a polícia
E ele começou a trabalhar, tá lá no norte do país, interior do Amazonas. E o brilho nos olhos dele, assim, ó, ele trabalha muito, ele trabalha assim, ó, eu acho que 5 vezes mais do que ele trabalhava quando ele era oficial. Exatamente. Porque ou tem uma operação, ou ele tá lá na inteligência, ou ele tá, enfim, ou ele tem que estar na fronteira, porque lá é fronteira com a Colômbia. Então, sempre ele tá, ou tem no porto, ou tá no aeroporto, sempre tem alguma coisa que tá fazendo. Então, ele trabalha muito mais. Ele tá recebendo praticamente a mesma coisa que ele recebia como oficial, a diferença não é muito grande. E agora, a alegria dele, esses dias ele falou assim, é exatamente o que eu queria, eu faço exatamente o que eu sonhei, eu tô completamente realizado. Você não tem É, alegria mais que isso, né? exatamente. É aquilo que eu estava falando, é a vocação. Porque, assim, eu já tive a oportunidade de passar em alguns concursos, né? E até mesmo para a área policial e de outros estados, ou dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Só que eu optei por ficar onde eu tô, porque, assim, de fato, isso me traz muita satisfação pessoal. Poxa, quando eu levanto cedo e vou para uma operação, cara, isso daí não tem nada que pague, é maravilhoso. E, assim, isso junta, né? Quando pega também, junto com o meu lado mais humano, aí, cara, eu chego realizado. Na última operação que eu fiz agora foi de sexta-feira. A gente fez uma operação desde cedo na rua. A gente chegou para poder ir cumprir um mandado de prisão de um alvo, só que não estava lá, havia se mudado, enfim. E durante aquela operação tinha uma garotinha o tempo inteiro me olhando com o olho brilhando e o telefonezinho na mão assim, o telefone na mão. Aí eu olhei para ela e falei assim: "Você quer tirar uma foto do tio?" Ela: eu quero, pode?" Aí eu: "Pode." Aí eu: "Peraí, você quer tirar uma foto com o tio?" Aí ela ficou assim. Aí eu: "Você quer?" Ela: "Quero." Aí ela foi, deu o telefone para um outro colega policial e tirou a foto do meu lado. Aí eu falei assim para ela: "Olha, agora o tio também quer uma foto com você." Eu até postei no meu Instagram: "O tio também quer uma foto com você. Você deixa o tio tirar?" Ela: "Jura, tio?" Eu: "Juro." Ela: "E você vai guardar?" Eu: "Para sempre." Aí ela: "Nossa." Aí tu vê o brilho do olho daquela criança, sabe? Então, assim, poxa, eu cheguei em casa, eu cumpri com as minhas funções como policial e eu ainda tive aquele retorno maravilhoso, sabe? De você Sim. perceber que você tem como impactar na sociedade de maneira positiva, sabe? E eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. E isso é um ponto também muito importante, né? Porque na sociedade atual que a gente tem, infelizmente, muitos casos aí de abuso policial e que a polícia muitas vezes acaba ficando queimada. É muito Sim, importante que as crianças tenham essa visão da polícia e possam se inspirar nisso, porque muitas delas têm como exemplo, né, o traficante do morro. Então, assim, dar essa possibilidade lá em Tabatinga acontece não, tem muito tráfico, né? Imagina a fronteira lá com a Colômbia, é bem complicado lá, então o trabalho deles é muito em cima disso. E a realidade das crianças de lá, que elas veem, que elas idolatram, é o traficante. Então, assim, é de suma importância também esse trabalho da polícia de mostrar para aquelas crianças que a única a possibilidade de vida delas não é só o crime. Elas têm outra possibilidade sim. também. Quem sabe se apaixonar pela carreira policial quando pequeno, pode se conseguir converter um que seja, já é uma vitória, né? Não, exatamente. É por isso que eu me esforço ao máximo, sabe? Porque, assim, é cansativo, mas eu sei que quando eu estou ali exercendo as minhas funções, dificilmente eu vou encontrar alguém que vai exercer com tanta presteza e devoção igual eu faço. E se eu puder realmente tratar bem o cidadão, se eu puder, não. É o meu dever tratar bem o cidadão, é agir bem para a sociedade. Isso daí é muito bacana, sabe? É lógico, tem a parte da ação, que tem que subir mulo por mulo, correr de cachorro e entrar no mato, entendeu? Tem, mas assim, mas o que acontece? Quando você está lá naquele momento, assim, é até uma falsa realidade que paira sobre nós, né? A mídia, ela traz uma visão um pouco deturpada do que seria a polícia. Para a mídia, todo mundo é corrupto e pouquíssimos são os honestos. E para a mídia, como um todo, ninguém gosta da polícia. Só que quando você está na rua, você vê... eu nunca me deparei com uma pessoa me maltratando e eu perceber que ela não está gostando da polícia. Até o Sim. vagabundo, quando a gente prende,
ele não tenta mais nada, ele fala, não, perdi, é regra do jogo, perdi. Você pode perguntar para o seu digníssimo que quando a gente sai na rua, as pessoas, elas ovacionam, elas gostam disso. Só que aquilo, o que que vende? Você já viu algum filme? Raros são os filmes de cinema com os policiais bonzinhos. Geralmente é policial corrupto ou geralmente é o bandido que é mau, que é o bonzão, você está entendendo? Então, assim, é uma realidade que não bate com o que a gente vive, né? Essa imagem. Infelizmente, os poucos ruins acabam manchando a imagem da grande maioria boa, né? É porque assim, o que vende, né? Vamos botar assim, a oficial de justiça Raquel é uma boa servidora. Quantos jornais vão vender? Ah, não vende. Agora, se fala assim, a oficial de justiça, ela aceitou um dinheiro para não penhorar tal bem. Bum! Vai estampar em todos os jornais. Aí vão querer abrir a CPI dos oficiais de justiça. Por quê? Porque esse tipo de notícia que vende. Quer ver um exemplo? Crime tem em todo lugar do Brasil. Em termos de periculosidade para se viver, o Rio de Janeiro é o 17º. Sim. Só que você... Aí, olha o impacto da mídia. A mídia carioca, ela só gosta de mostrar as coisas ruins. Você está entendendo? E no Brasil todo, né? Esse foco do Rio de Janeiro, né? O Rio é o 17º. Você está entendendo? Só que no Brasil inteiro, parece que o Rio é o 01. Você está entendendo? Então, assim, tem uma amiga que veio do Sul para cá e passou uma temporada aqui com a gente. Ela falou, cara, eu tô com o maior medo de passar naquela linha vermelha, porque eu tenho o maior medo, porque falam pra caramba. Eu falei, olha, você já passou umas 7 vezes nela. Só quando eu fui te buscar no aeroporto, você passou lá. Então, assim, a mídia carioca também, ela ajuda muito a colocar essa imagem, né, que a gente tem. Entendeu? Isso aí. Gente, olha, só vou pedir para vocês, se vocês têm perguntas para o professor, mandem aí. Fiquem à vontade, pode perguntar tudo. A gente fala sobre polícia. Para vocês encaminharem aqui, ó, manda o aviãozinho para os amigos para a gente responder muita pergunta boa nessa live. Exato, faz diferente, professora. Fala com eles assim, ó. Clica no aviãozinho, marca os amigos e volta aqui e escreve compartilhei. Quem escrever compartilhei, a gente vai mandar uma energia positiva que vai ganhar 2 pontos na prova. Gostei, hein? Gostou, vai né? acertar aquela questão que tu não sabe, vai chutar na certa a questão que tu não sabe. Isso aí. Vai chutar no talento. Vai, sim, né? Se for chutar, né? Tem que chutar na certa. Mas sabe Exatamente. essa coisa que tu falou do Rio de Janeiro? Eu fui ao Rio de Janeiro em 2013, a primeira vez, e foi antes de começar essa onda, né, de aumento significativo, tanto da violência quanto das notícias sobre isso, né? Foi um pouquinho antes. Então, tranquilo. Depois, deu uma travada. Tô te ouvindo. 2018, eu não lembro exatamente. Tá me ouvindo? Em 2018 ou 2019, e eu caminhei no centro do Rio com um amigo meu, o Felipe, que é até responsável pelo Revisa Lei, sabe? Aquele. Acho que deve ser o Felipe. Não. Enfim, ele passou para vários concursos aí para oficial e agora ele trabalha no TJ do Rio de Janeiro. E eu caminhei com ele e eu tava comentando com ele exatamente isso, que eu tava achando tão tranquilo caminhar no centro do Rio, eu não tava tensa, eu não tava com medo, eu tava vendo polícia e tava me sentindo segura. E ele me comentou exatamente isso, porque a mídia aumenta muito e a realidade do Rio já... Eu acho que a gente passou por um período bem complicado, tanto no Rio de Janeiro quanto em vários estados do país, né? Mas agora eu acho que as coisas estão um pouco melhores. Pelo menos é a sensação que eu tenho vendo de fora. O que tu acha? A violência em si no Rio de Janeiro, ela funciona da seguinte forma. Não é a violência... O que é a violência diretamente ligada ao morador do Rio de Janeiro? Roubo de carros, roubo de cargas. Mas, por exemplo, é igual o médico. O médico que é neurocirurgião, ele não faz cirurgia de ortopedia, você tá entendendo? O bandido que rouba cargas, ele é especializado naquilo. Ele não vai roubar residência. O cara que furta residência não rouba cargas. É lógico que pode ter um e outro aí. Então, assim, você percebe que em determinados locais, por exemplo, em vias expressas, tem um maior índice de roubo de cargas. Ponto. Aí isso ganha um destaque nacional.
Em determinados bairros e locais, tem um maior índice de roubo de veículos. Isso ganha um determinado destaque. Em alguns lugares, a gente tem comunidades assoladas pelo tráfico de drogas, sim. Só que quando você chega numa comunidade dessa, a gente percebe a grande massa, ela fala, mas a polícia não pode usar o fuzil. Se você vê numa comunidade dessa, essas pessoas que dominam essa localidade, essa comunidade carente, eles têm armamento antiaéreo lá, cara. Então, assim, é muito complexo. Vai enfrentar fuzil com pistola, não tem como? E aí é bem complexo, sabe? É até sensível a gente falar. Por quê? Porque a gente sabe que mais de 90% das pessoas que moram numa comunidade, elas são assoladas por aquela violência. Elas não são coniventes com aquela violência. Você está entendendo? Só que, assim, é bem complexo, né? Você fazer uma operação em determinados locais. E, assim, uma pessoa é baleada numa operação policial, o que acontece? Nossa. A culpa é do polícia. Ninguém vai saber se a arma é do bandido. Por exemplo, há pouco tempo agora, uma criança foi baleada e ela veio a óbito numa operação. E aí, o que aconteceu? Deu aquele destaque todo. Saiu o laudo. O laudo foi que o projétil era da bala de um traficante e o cara assumiu que ele atirou na criança. Por quê? Porque na hora que estava tendo a entrada da polícia, enfim, ele assumiu que foi ele que atirou. O que aconteceu? Você viu a reportagem sobre isso? Não. Pois é. Claro que não. Ninguém vê, entendeu? Porque isso não dá noticiário, não é legal para o noticiário. Você nunca viu uma homenagem igual a gente vê. Eu morei na Austrália, morei fora do Brasil, igual você vê lá fora, uma homenagem a um policial porque ele teve uma atitude heróica. Não, a gente recebe o quê? Não faz mais do que a sua obrigação, entendeu? É bem complexo, sabe? E assim, uma outra coisa, né, que a gente percebe pela nossa cultura deu problema, a gente vai para onde? Para a delegacia. A pessoa bate de carro, ela quer ir para a delegacia. A pessoa ligou para o plano de saúde, não quiser atender, ela vai para a delegacia. Ela chegou no médico, não foi atendida, ela vai para a delegacia. Chegou no colégio, não conseguiu fazer matrícula, ela vai para a delegacia. Então, tudo joga na mão da polícia. E a gente tem que administrar tudo isso, quando, na verdade, isso daí é um problema do Estado, que tem que chegar com educação, com esporte, com o tempo de qualidade dedicado às crianças. Você está entendendo? Sim. E me conta, Geraldo, como é que foi o teu processo de descoberta como policial? Cara, olha só, foi bem legal, porque assim, eu era destinado a fazer cursos à área do tribunal, entendeu? Eu cheguei a trabalhar no Tribunal de Justiça, trabalhei no Ministério Público do Rio de Janeiro, e na Defensoria Pública e na Procuradoria do Estado. E aí eu estava nesse meio e eu fiz a prova da Polícia Civil, porque eu faço todas as provas que tiver perto da minha casa, eu faço para poder comentar com os alunos no dia seguinte, porque eu dou aula de Constitucional, Administrativo, Penal e Processo. E aí, beleza. Fui lá, fiz a prova e voltei. Fiz a prova rapidinho, cheguei a casa. E nisso, tinha um grande amigo meu, que é o delegado Bruno Henrique, que já era inspetor, e ele estava fazendo a prova para delegado, e ele falou, Geraldo, você pode me ajudar? Porque eu tenho um problema administrativo, queria contar com a tua ajuda. Eu falei, tá bom. Comecei a ajudá-lo, e aí eu, por um acaso, eu falei, Bruno, eu passei na prova aí. Aí ele, Geraldo, entra que tu vai gostar. Eu falei, não vou entrar não. Ele, se tu não gostar, tu pede exoneração, pô. Eu falei, então tá beleza. Decidi entrar. Nisso que eu decidi entrar, o que aconteceu? Eu comecei a entender melhor, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era a polícia em si, totalmente diferente. E aí tu volta com aquele brilho nos olhos de criança, que toda criança quer ser, ou bombeiro ou polícia, não adianta. E aí volta aquele brilho nos olhos e eu comecei a me identificar. Porque assim, eu gosto muito de fazer ações que impactam no social. E aí eu comecei a perceber que dentro do Tribunal de Justiça, da Defensoria, da Procuradoria, eu não conseguia fazer o que eu poderia fazer dentro da polícia. Como um representante primário dos direitos e garantias fundamentais ali naquele momento. Mesmo, né? Na hora, entendeu? Na hora. Exatamente. Você vê uma família brigada na porta da delegacia e você faz uma composição civil ali, cara. Assim, um dos motivos, sabe? Então eu fui me descobrindo, fui cada vez mais gostando do que eu estava vendo, do que eu estava absorvendo. E quando eu percebi, eu já era
policial civil com diversas funções, diversas responsabilidades. Já estava completamente apaixonado. Exatamente, exatamente. Quando eu menos esperei, eu já estava ali. E realmente, assim, eu não me vejo hoje fazendo algo que não seja ligado à polícia. E a parte de investigação, investigativa, sabe? De você levantar informações, de você ir até um local descaracterizado. Pô, é assim, é muito mais legal do que as pessoas veem no filme, nos filmes aí, no CSI, que joga um pozinho, a parada aparece, isso é tudo mentira, mas a parte operacional mesmo, intelectual, é muito boa, cara. É muito bacana mesmo. Que massa, que massa. E qual é a perspectiva que tu tem agora para os próximos concursos policiais, para o pessoal aqui que está vendo a live e está se identificando e de repente a gostar desse trabalho? Qual é a tua perspectiva assim, para os próximos? Cara, é mar azul, professora. Mar azul. Sabe por quê? Nós temos aí o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro para sair. Tem um concurso da Polícia do Paraná, que suspendeu a data da prova. Polícia Civil do Distrito Federal para agente, para escrivão. Deve sair Polícia de São Paulo novamente. Do Paraná, do Pará também está para sair. Do Amazonas está para sair. E assim, é um bom cargo. É um bom local para você trabalhar. E vai ter, assim, vão ter muitas oportunidades, principalmente porque nesse período de quarentena já era para ter saído aí pelo menos uns 10 concursos. Só no Rio de Janeiro já eram para ter saído pelo menos concursos para 7 cargos. 7. Então, assim, fora os outros estados. Então, se você não tem nenhuma limitação geográfica, cara, estudar para a área de segurança pública é focar dentro de constitucional, administrativo, penal, processo, leis, português, e aí tem outras variações. Mas é uma linha de estudo que vai dar muito certo, sabe? Que a galera vai ter muita prova. E são concursos que chamam muitas pessoas. Porque pensa, o Estado pode estar quebrado, pode estar do jeito que for. Ele consegue contratar médicos se ele fizer alguma licitação, alguma manobra legal? Consegue. Ele consegue colocar alguém temporário dentro do tribunal? Consegue. Porque eu já vi dentro do Tribunal do Rio de Janeiro servidores de prefeitura contratados para ajudar o tribunal quando estava sem funcionário. Consegue. Consegue botar na procuradoria, porque eu já vi. Consegue botar no MP. Consegue botar em tudo quanto é canto. Mas não tem como colocar dentro da polícia. Eles não vão pegar e entregar o distintivo e uma pistola na mão de uma pessoa que é contratada. Ele precisa do setor público. E aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, a probabilidade de realização de concursos da área de segurança pública, ela é imensa. É só você pensar. No Rio de Janeiro, deve ter aqui mais ou menos uns 8 cargos só na Polícia Civil. Tá? Mas Polícia Militar, praça e oficial, 10. Vamos botar aí, cada estado tem aí mais ou menos 10 cargos para fazer concurso. A gente vai ter aí pelo menos aí uns 260 concursos. Mais... Não é vagas, é concurso. Mais as guardas municipais. Porque tem guarda municipal que ganha muito bem. A do Rio de Janeiro ganha muito bem. Fora os concursos militares em si, para aeronáutica, marinha, exército. Então, assim, é uma área que, se a pessoa gosta, tem vocação, é um trabalho que, igual acontece com o seu digníssimo, ele está cansado, ele está trabalhando 5 vezes mais, mas não passa um dia sequer sem agradecer a Deus por estar fazendo tudo aquilo ali que ele sempre sonhou. Muito feliz, exatamente, com certeza. O que mais que eu queria te perguntar? Gente, mandem perguntas aí pro Geraldo. E eu queria te perguntar o seguinte: o que tu acha que foi essencial, assim, que tu diria para associar? Precisa disso eu precisei disso para passar, eu precisei disso para conquistar o meu sonho. O que tu acha que foi, se tu pudesse dizer uma coisa só? Comprometimento. O comprometimento com o meu propósito, né, de vida, porque assim, todos nós temos um propósito de vida, uns mais aflorados, outros não tão aflorados, mas cada um tem o seu propósito. Você pode ter o maior propósito do mundo. Eu quero passar no concurso para ajudar crianças carentes, para ajudar a família, para mudar a minha vida. É lindo, mas se você não estiver comprometido com isso, nada vai dar certo. Você pode até ter um propósito muito baixo. Eu quero passar para poder comprar um carro do ano.
Uhum. Mas se você estiver comprometido com isso, vai acontecer. E esse comprometimento, ele faz com que você entenda que concurso público, ele não é uma linha que oscila. Ele é uma linha que você tem que se manter o máximo possível ali, ó, dentro da constância do seu comprometimento. É sempre constante e sem correr. Sem velocidade, sempre constante. Por quê? Chega uma hora que o conhecimento está tão acumulado na sua vida que você consegue sim dar alguns sprints finais e conseguir aprovações em concursos que as pessoas não iriam acreditar que você passou. Eu morei quase 2 anos fora. Morei na Austrália, depois eu vou passar um tempo na Tailândia, passei na Indonésia e fui para Nova Zelândia. Voltei ao Brasil faz 1 ano. Quando eu voltei para o Brasil, 15 dias depois, tinha uma prova de delegado do Espírito Santo. Eu sentei por volta de 10 dias, estudei, fiz 86 pontos na prova e passei. Ah, eu sou fora da curva? Não, eu já estudei tanto a minha vida inteira, um pouquinho todos os dias, que chega uma hora que quando você foca para um concurso em si, é só você revisar e não aprender. Porque para você aprender um determinado tópico, você demora 2 horas, 3. Mas para você revisá-lo, você demora 5 minutos. Então, assim, quando você tem comprometimento com o seu estudo, se dedicando de maneira constante, a aprovação ela vem. A aprovação, ela chega, ela bate a sua porta e quando você menos espera, você está escolhendo para onde você quer ir. Você está apontando o dedo e fala assim, eu quero ir para aquela direção porque bateu no seu coração e deu certo. Sabe, agora o que não pode acontecer, igual eu falo, né? Existe a diferença de eu sou focado, vamos botar um exemplo aqui, para ser policial civil no Rio de Janeiro, estou estudando. Apareceu um concurso X, por exemplo, um técnico analista no TJ. Eu posso fazer a prova? Poder, você pode. Você vai lá, faz a prova, continua aqui no teu foco. No máximo, você dá uma passada de olho em alguma matéria em comum, mas continua no seu foco. O que eu vejo hoje, professora, são as pessoas quererem abraçar o mundo com as pernas. As pessoas ficam com medo de perder a oportunidade, porque, igual aluno, saiu polícia do Distrito Federal, mas eu estava estudando para a Polícia Civil do Rio, mas saiu o DPEM e a Polícia do Paraná. Se você analisar, Polícia Civil do Distrito Federal cai contabilidade, cai economia, cai estatística. A DF veio igual a Polícia Federal, né? Igual a Polícia Federal. Ponto. Aí você pega o DPEM, cai o sistema prisional de maneira aprofundada. Aí você pega a Polícia Civil do Rio e do Paraná, até se assemelham essas duas aqui nas matérias. Aí o cara, ele quer estudar para 3 blocos de provas que não são semelhantes. Se ele focar na não é porque é polícia, não é porque é área policial que necessariamente tu pode abarcar tudo, né? Exatamente. Assim como tribunais, às vezes a pessoa fala assim, eu quero estudar para tribunais. Isso não é foco. Tribunais. Que tribunais? TJ, TRF, TRE, TRT? Tem coisas que não dá para conciliar, infelizmente. Bom se desse pra gente fazer todos e passar. Mas isso é bem, não impossível, mas bem difícil, né? Exatamente. E assim, se você analisar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro cai 50% de direito. Por 50% das questões são questões de direito. Se você analisar a própria do DF, a expectativa é que não chegue nem a 20% da prova cobrando direito. Sim. Entende? Então, assim, tem estados que têm 80% da prova direito. Então, cada estado é um estado. Ele faz mais focado numa coisa ou em outra, né? E até entre um concurso e outro, a gente percebe que eles vão selecionando, né? Colocando e tirando matérias de acordo com o tipo de pessoas que eles querem ali, sabe? Então, assim, porque pensa, local que todo mundo pensa igual não é legal para todo mundo. É legal para você se sentir confortável ali. Mas e para investigar? Você está entendendo? Por isso que eu tenho que ter, numa mesma delegacia, todo mundo tem ensino superior, mas um é biólogo, o outro é químico, o outro é bacharel em direito, o outro fez informática, o outro fez administração. Porque se eu chegar... para fazer um brainstorming. Pois é. Se eu chegar num posto de gasolina com essa equipe, caramba, houve infração ambiental, eu sei a lei que eles feriram. Mas espera aí, eu vou saber a caixa separadora dos produtos químicos? O policial que é químico manja daquilo ali. Mas qual é o impacto para o meio ambiente? O policial que é biólogo entende sobre aquilo ali. Você está entendendo? Então, a polícia em si, ela gosta dessa variedade, dessa pluralidade de formações
justamente para que ela engrandeça como um todo na resolução dos E de crimes. forma geral, tu acredita que a polícia do Rio, é porque eu acho que isso é muito particular de cada polícia, né? Tu acredita que a polícia do Rio, então, aproveita ao máximo os conhecimentos extras dos seus policiais, que, por exemplo, se a pessoa, porque isso é uma dúvida que às vezes a pessoa que é formada em alguma outra área pensa, mas eu vou entrar para a polícia e eu vou deixar minha área totalmente de lado. Tu acha que, em geral, a polícia consegue aproveitar bem isso? Consegue sim. A polícia, e isso eu estou falando a polícia como um todo, mas você pensa que cada unidade policial, cada delegacia, por menor que seja, ela é responsável por uma determinada circunscrição. E naquela circunscrição acontecem crimes das mais variadas espécies. Então eu preciso dos mais variados policiais dentro daquela circunscrição. Na polícia ainda tem as delegacias especializadas. Tem a delegacia do meio ambiente, a de crimes de informática, de roubos e furtos de veículos automotor, a de segurança, de inteligência policial. Você tem vários. Então, você ainda pode ser aproveitado especificamente dentro de uma especializada? Pode sim. Você está entendendo? Então, assim, a polícia, ela tem... Eu costumo falar que a polícia civil, ela tem espaço para todo mundo. E ela abre espaço para todo mundo justamente com o intuito de receber. E quando você chega na polícia, é igual quando você entra no ônibus. Tá tudo cheio. Tu vai ficar olhando até aparecer um lugar para você sentar. Sim. Só que tem gente que gosta de sentar atrás, tem gente que gosta no meio, tem gente que gosta na frente. Então, independente de estar cheio ou não, você vai se posicionar próximo aonde você quer sentar, correto? Sim. A mesma coisa é a polícia. Você entra, não adianta. Você vai fazer um plantãozinho, vai ficar fazendo RO, mas você vai direcionando os seus interesses para onde você quer trabalhar. Olha, tem um amigo meu que ele sempre quis trabalhar na antissequestro. E ele trabalhou, fez RO, foi operacional de algumas delegacias. Quando apareceu a oportunidade, ele foi. E está maravilhado lá, porque ele ama trabalhar com isso. Entendeu? Então, assim, Legal. não fiquem com medo de não trabalhar com aquilo que vocês se formaram, né? Se for a paixão de vocês. Porque tem espaço. E ainda que não tenha espaço, você entra em contato com o diretor da Acadepol, você pode ir lá e falar assim, olha, eu gostaria de ceder um horário meu com qualidade para eu ministrar um curso aqui voltado para isso. Você está entendendo? E vai ser muito bem. Por que que eu até te propus esse tema? Porque não sei se essa é a realidade de todos os tribunais, mas no tribunal é muito difícil isso, né? No tribunal não acontece isso. A pessoa entra, seja técnico, seja analista, todo mundo faz praticamente o mesmo trabalho. Então, eu vejo muitas pessoas que acabam se frustrando nesse sentido, sabe? Até, às vezes, a pessoa que é analista de uma área especializada, muitas vezes acaba não sendo aproveitada naquela área, né? Sim, sim. Na polícia, a gente vê todo mundo fazendo tudo. Mas, por exemplo, dentro de uma delegacia, você tem uma equipe de inteligência, você tem uma equipe que trabalha com escutas, você tem uma equipe operacional que gosta de fazer operação, você tem uma equipe que trabalha fazendo serviço de rua, você tem equipe que faz plantão. É lógico que existem lugares e espaços mais, vamos dizer assim, mais disputados do que outros dentro da polícia. Entendeu? Tem gente que gosta de estar mais na operação, mais dentro da delegacia. Assim, dentro da polícia como um todo, como a galera é vocacionada, na polícia civil, 3% é operação. O resto é trabalho de inteligência, olhar papel, analisar dados, entendeu? É você fazer isso. Então, como... Oi. Olha, o Pedro falou que não consegue formular pergunta porque já bebeu algumas cervejas, mas no geral é o cara. Então, assim, quando você vai para a operação, por incrível que pareça, é até disputado. As pessoas perguntam, mas e se mandarem eu ir para uma operação? Cara, você ir para a operação, você disputa para você ir, porque isso todo mundo quer fazer, pô. Entendeu? Então, até aqueles que gostam da investigação, mas não se sentem seguros para ir para operações, tem o espaço deles dentro da casa. Entendeu? E sabe que tu falou isso, eu me lembrei de uma vez que o Paulo tava, assim, ele teve um dia na fronteira, aí no dia seguinte ele estava no porto, tava assim, com uma rotina muito intensa. Aí depois ele começou a fazer plantão. Aí, tipo assim, num dia era 24 horas por 24. Então, trabalhava 24, folgava 24, trabalhava 24, folgava 24. Aí ele trabalhou 24.
Aí ele descansou um pouco. Na noite que ele tinha para descansar, no dia que ele tinha para descansar, teria que entrar para trabalhar nas 7 da manhã do dia seguinte. Ele foi para uma operação, saiu de casa às 3 da manhã, aí foi para a operação, terminou a operação, já pegou o plantão, já seguiu o plantão e ficou mais 24 horas. E eu falei, mas isso aí não pode. Tu não podia, né? Tá trabalhando assim. Ele disse, Raquel, tu acha mesmo? Depois de tudo que eu fiz na investigação dessa operação, que eu não ia junto, na parte boa, que eu ia perder. Exatamente. É igual eu falei, esses dias, né? Estavam organizando fizeram uma prisão de uns ladrões de cargas. Aí eu fui e mandei no grupo, falei, caraca, né? Na parte legal ninguém me chama. Se fosse para lavar a delegacia, passar a vassoura na porta, tava todo mundo me ligando. Agora, na hora que é para prender os outros, ninguém me chama, né? Pra você ter uma ideia, no meu último plantão, professora, eu tirei um plantão de 24 horas e eu sairia na sexta-feira. Entendeu? Eu sairia na sexta-feira. O que aconteceu? Na sexta-feira, de manhã, o chefe falou assim, aí, Geraldo, tu não gosta da parte feliz? Hoje tem operação. Bora. Então, beleza, vamos embora. Tá tudo no carro. E de lá eu fui direto para operação. E cheguei em casa, já era quase 4 horas da tarde. Eu então, lembro eu que fiquei... essas 2 semanas para falar contigo foi muito difícil. Eu Foi. mandava mensagem, quando Sim. eu chegar em casa, eu te respondo, para ver a agenda, né, Geraldo? Pois é. Será que ele esqueceu? Eu mandava uma mensagem, não, que eu não cheguei em casa. Foi isso mesmo, porque eu falei assim, eu vou te mandar a foto, quando eu chegar em casa eu te mando. Aí eu até brinquei, né? Aí você, poxa, aí eu falei, não, agora... Aí você me mandou uma mensagem e falou assim, olha, se eu te falar que eu ainda tô na rua, tu acredita? Eu até mandei uma selfie, né? Eu mandei uma selfie, eu falei, nem não, gravei um vídeo, falei, professora, para você ver que eu não tô mentindo, eu tava dentro da viatura, pô. Então, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, é muito bom. Por exemplo, uma coisa que eu amo fazer também é lecionar. Então, assim, cara, não existe aula que eu esteja cansado que eu não vá motivado para entrar em sala de aula. Não existe. Não existe atender um aluno no privado e a gente solucionar os problemas daquele aluno, ajudar ele a encontrar a melhor forma dele buscar a aprovação e você ver a realização daquela pessoa, você vê o impacto do seu trabalho na vida daquela pessoa, assim, não tem nada que seja mais gratificante do que isso, sabe? É muito bom a gente perceber o impacto do nosso trabalho. Tanto é que eu falo de coração. Eu falo que eu sou igual o pai do Cris. Eu tenho 3 empregos. E eu sou, cara, qualquer um, eu sou pau para toda obra, porque realmente eu amo fazer isso. Por isso que eu falo para a galera. As pessoas têm uma falsa percepção de vou fazer concurso público porque eu vou ganhar bem e vou ser feliz para o resto da vida. A aprovação ela não traz felicidade. Porque se for dinheiro por dinheiro, não existiria empresário depressivo, não existia milionário com depressão se suicidando. Então, assim, por isso que eu falo, analise bem o cargo que você quer fazer a prova, entendeu? Mas não só pelas fotos postadas na internet. Procure alguém que está naquele cargo, que converse com aquela pessoa para você entender, seja policial, tribunal, MPs, administrativos, não importa, procuradorias, conversa com a pessoa, entenda como funciona, porque às vezes pode acontecer com você igual aconteceu comigo. Eu achava que eu queria trabalhar no tribunal, mas um amigo me convenceu a entrar na polícia e eu percebi que lá dentro eu me realizei e me identifiquei. E eu sou extremamente feliz por isso. Ao passo que eu conheço vários amigos meus que já que foram aprovados em outros concursos, mas que eles não são felizes. Conheço também pessoas dentro da polícia que não são felizes. Mas por quê? Porque queria estar trabalhando em outro lugar. Então, assim, busque a sua felicidade. É lógico, todos os cargos que você quiser fazer, você vai encontrar com remuneração boa. Agora, é só você estudar. Tem cargo dentro do tribunal com remuneração boa? Às vezes Tem. a pessoa fala assim, nossa, mas eu preciso de um trabalho, eu preciso entrar no setor público, eu não posso me dar o luxo de escolher. Mas, gente, dentro das suas possibilidades de escolha, tu tem sempre o cargo, assim, dentro lá do cargo da prefeitura, tu tem o cargo da guarda municipal, por exemplo, e do administrativo da prefeitura. Sim. Então, dentro de em todos os níveis, mesmo que seja assim, cargo meio, é cargo meio. Tem diversos cargos meio, que a pessoa pensa em cargo meio e já pensa em cargo administrativo. E não necessariamente. Tem cargos meios que são mais dinâmicos, que fazem tu estar mais na rua, ou pelo menos mais em pé, lidando mais com pessoas. Sim.
Então, é possível, assim, quando eu falo disso, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu preciso só de um cargo. Mas mesmo que seja... Primeiro que eu acho que a pessoa não tem que pensar assim. Porque eu acho que a pessoa merece, o sonho dela merece ser o melhor que ela quiser, não só um cargo, né? Às vezes a pessoa se menospreza, eu quero só um cargo. Não, tu merece o que tu quiser. Mas mesmo nos cargos mais simples, tu encontra pelo menos essa diferença entre ar-condicionado ou rua, né? E assim, eu até vejo, né? A gente vê na prática acontecendo. Tem gente que utiliza a polícia como cargo meio e fica pelo resto da vida porque se apaixona. Eu mesmo. É uma cachaça, né? Eu mesmo vi isso, sabe? Vai ser meu cargo meio. Porque no final das contas, professora, tu fala assim, a polícia paga 10 mil, mas o cargo X paga 15. Tá, mas o outro paga 15, trabalha todo dia, de segunda a sexta-feira, e o que paga 10, você tem flexibilidade de horários, você faz o que você ama. Porque as pessoas esquecem que vão fazer aquela porcaria daquele cargo ali, eu ia falar palavrão, não sei se pode falar, aquela porra daquele cargo pro resto da vida. Então, pensa comigo, se o cara vai fazer pro resto da vida, faz o que tu ama. Porque aí o que você faz? Você vai chegar em casa bem, tu não vai brigar com a tua mulher, com o teu marido, tu vai tratar teus filhos bem. Agora, se você fizer só por dinheiro, vai chegar em casa estressado do trabalho, vai descontar nos filhos, vai descontar na esposa, no marido, vai ficar com um relacionamento de merda. Aí se for usar como cargo meio aquele negócio que você não gosta, você já não vai ter tanto tesão para estudar. Por quê? Porque você vai ter o conforto trazido pelo dinheiro, entendeu? Trazido pelo cargo que te dá estabilidade. Vai chegar em casa estressado, não vai conseguir focar. Você tá entendendo? Então, às assim, vezes acaba se acomodando, né, naquele cargo que não é feliz, sim, porque tem um dinheiro, né? Acaba se apegando só no dinheiro. Aí, não que as pessoas todas vão fazer isso, mas muitas vezes acabam não desempenhando devidamente o trabalho, né? E aí a gente vê aquele servidor público que todo mundo reclama, todo mundo acha ruim, e que muita gente está querendo entrar no serviço público só pelo dinheiro para acabar sendo exatamente aquela servidor que a gente não quer. E outra coisa, a ideia de servidor que a grande maioria tem, é o servidor que vai chegar lá com um blusão desabotoado até aqui, que vai sentar numa cadeira e vai ficar falando para quem chegar que está sem sistema. Negativo, meu irmão. O serviço público é uma grande, imensa pedra de gelo que tu vai enxugar lá todo dia. Não, é serviço que não acaba. Entendeu? É serviço que não acaba mais. Então, assim, tem locais com mais demanda, com menos demanda, mas tem serviço para fazer. Então, tem gente, professora, que eu percebo que a galera entra no concurso público já querendo se encostar. É igual quando a gente entra no ônibus, já entra querendo se encostar e sentar num banco, e não é assim. Entendeu? Muitos alunos perguntam, muita gente pergunta, mas eu quero saber da especializada, eu quero saber das polícias especializadas, né? Eu quero trabalhar nisso e naquilo. Eu falei, cara, entra primeiro, quebra um pouco de pedra, entende como funciona, entendeu? Igual assim, eu sou louco por meio ambiente, eu queria fazer pós-graduação em Direito Ambiental quando saísse da faculdade. Em 6 meses minha vida mudou, pô. Eu saí da faculdade e virei professor em 6 meses. Então, assim, mudou. Então, o que acontece? A galera, as pessoas precisam entender que se aliar, pensa comigo, estudar não é legal, é chato pra cacete. Você se afastar dos amigos para você estudar é uma merda. Você ficar... Tem momentos de prazer? Tem. Mas a grande maioria é momento de desgaste, afastamento das pessoas que você ama, você se questionar o tempo inteiro, você acreditar e se desacreditar o tempo inteiro. Só que, se você estiver fazendo isso tudo, passando por esse processo, para você enxergar algo que é além do dinheiro, ou seja, é algo que você vai ter satisfação pessoal em fazer, a sua jornada ela fica muito mais leve, muito mais fácil de você prosseguir. Fica muito mais motivado, né? Exatamente. Então, eu falo assim, cara, meu sonho é ser oficial de justiça. Eu acho maneiro aquele serviço do oficial de justiça. Cara, tu vai ter aquele brilho nos olhos para você continuar focado estudando. Vai ser fabuloso, maravilhoso. Agora, as pessoas falam para não romantizar o estudo. Mas, cara, a gente tem que romantizar o estudo, sim. Tem que romantizar. Por que as pessoas insistem em querer sofrer no estudo? Já não bastam todas as renúncias necessárias. As pessoas ainda querem que tu sofra e chore e fique triste e ansioso.
no Brasil antigo, né? Vive aquele romance com o teu cargo público, com a tua farda, se for o caso, com o distintivo, não sei, com a carteirinha. Vive aquele romance, porque assim, o tempo vai ser longo. As restrições e também a necessidade de tu deixar de fazer coisa. Isso é inevitável. Aí o que adianta? Tu tem que passar por esse processo de qualquer forma. Precisa ser de mau humor, triste, achando ruim. É isso aí. Então, assim, o bacana da pessoa romantizar, né, é entender, né? As pessoas acham que o cara, o concurseiro, ele tem que ser aquele cara que é sofrido. Não, cara, encontra a parada que tu ama, que tu acha legal e cai pra dentro. Poxa, Geraldo, eu acho maneiro advogar. Só que advogar aqui fora tá ruim. Cai pra dentro da procuradoria. Geraldo, eu amo júri. Cai pra dentro estudando para membro do Ministério Público. Ah, Geraldo, eu acho legal. Poxa, o meu negócio de vida é eu quero entrar, trabalhar num ambiente calmo, sem ninguém perturbando a minha ideia, só fazendo serviço administrativo. Ótimo, faz aí para dentro dos ministérios, vai para dentro de algum serviço de prefeitura, vai para dentro de algum serviço estadual de secretarias, tribunal também, entendeu? Poxa, você vai entrar com horário para entrar, horário para sair, vai ganhar seu dinheirinho, vai embora, acabou. Não, Geraldo, eu não consigo me ver trancado dentro de uma sala. Legal. Vai fazer concurso para a polícia. Você está entendendo? Então, assim, tem vários. É só você identificar. E é porque, assim, as pessoas elas são muito movidas à reportagem do jornalzinho do concurso que saiu, que aquele concurso tá para sair. E elas acreditam... E os colegas falando. E ela acredita cegamente que aquilo ali vai ser a melhor coisa da vida dela. Calma, respira. Entendeu? Igual, por exemplo, tem aluno meu, Geraldo, eu queria fazer prova para alguma prova de concurso público que eu trabalhasse na minha área, mas eu odeio ficar trancado em sala, eu sou farmacêutico. Aí eu falei, irmão, faz prova para perito da polícia, pô. Aí ele, mas eu nunca me vi policial. Aí eu, peraí, vem cá. Liguei para um amigo meu perito, o que você faz? Aí o colega falou tudo que fazia. O olho do cara brilhava. Ele falou, eu não sabia que era assim. Eu falei, eu não sabia. Porque na cabeça dele, ele não queria ser policial, porque a ideia que ele tem do policial é o policial militar, que está lá todo dia fardado. Entendeu? Eu sou policial civil. Quantas e quantas operações eu não já fui de bermuda e chinelo? Porque que eu tinha que passar batido. Que ninguém tinha que saber que eu era policial, entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa falsa percepção. O que aconteceu? Ele está começando a estudar agora, caindo dentro, que ele quer passar para perito, para trabalhar no laboratório da polícia. E é uma atividade maravilhosa. Então, assim, tem vaga para todo mundo no serviço público, cada um consegue encontrar o seu lado, o seu pontinho de felicidade, entendeu? E ainda tem ainda. Geraldo, eu não quero trabalhar em operação, eu não ligo para isso, eu gosto a parte mais de administrativo, mas eu quero flexibilidade de horário porque eu sou empreendedor. Ótimo, vai trabalhar na polícia como plantonista. Vai tirar plantão, vai ficar sentado numa cadeira, a polícia chega, você faz o registro. A pessoa foi embora, sabe como é que é a escala de plantão no Rio de Janeiro? Você trabalha 1 e fica 3 em casa. Ou então você trabalha 2 e fica 6 em casa. Ou então você trabalha 3 e fica 11 dias em casa. O cara quer ser empreendedor, quer ser day trade na Bolsa de Valores, o cara quer fazer o que ele for, mas ele quer um administrativo, ele consegue encontrar um espaço para poder trabalhar e fazer aquilo ali, entendeu? Eu acho que isso é bem interessante, ao mesmo tempo que a gente precisa ter, que a pessoa, a gente não, porque não é o meu caso, né, de procurar a polícia, né, mas que a pessoa precisa ter aquele cuidado que a gente falou, em termos da vocação. Existe também essa possibilidade, né? Porque eu vejo assim, algumas pessoas falam, porque eu vou fazer prova para escrivão, porque escrivão não vai para a rua. E não é verdade, né? Então, eu acho que assim, é claro que tem a possibilidade dentro da polícia de te direcionar para o teu principal, mas se dá um para-voa, o teu delegado vai falar, vai pra rua, tu não vai pro delegado e falar, não, eu vou pro escrivão, eu não vou pra rua. Não, é isso aí. Tem algumas vertentes, né? Porque pensa também comigo, professora. Eu e você temos que ir pra rua agora. A gente precisa de um colega para ir junto com a gente. Aí a gente fala assim, ô João, vamos com a gente?
que a gente precisa ir para uma operação agora. Ele, eu não quero ir não, odeio operação. Ah, Tu vai querer aquele cara junto com você? Eu não quero. não. Sabe, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei que no final tudo se encaixa, que aquele cara que não gosta de ir para a operação, se o delegado mandar ele vai. Eu já vi acontecer? Não. Ele está disposto a isso, é isso que eu quero dizer, né? Ele tá disposto. Não. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, o que acontece? Pode acontecer? Pode. Agora, é até mesmo pela segurança da equipe. Porque se for para a rua, vamos ali fazer uma intimação. É ridículo, vai ter que ir. Agora, vamos ali, vamos subir aquela comunidade. Não vai. Porque é melhor... Mas, em geral, essa pessoa que também não tem nada, aliás, do perfil de polícia, já vai entregar isso aí no psicotécnico, né? Já vai ficar nem passa no psicotécnico. Isso aí, até mesmo que... O próprio psicotécnico, porque as pessoas acham que é só para saber se o cara é maluco ou não, né? Às vezes é para saber se o cara tem o perfil. Eu tive um aluno meu que ele era praça de uma determinada polícia e ele passou para oficial, ficou reprovado no psicotécnico. Ele falou, como eu fiquei reprovado no psicotécnico para oficial se eu sou praça? Entrou na justiça. Veio o laudo dizendo que ele tem capacidade para ser praça, mas não teria capacidade neuropsíquica de ser oficial. E bateu o martelo. Eu não sou médico para falar, mas o que veio lá o que veio foi exatamente isso, entendeu? Falando em médico, aqui o Paulo comentou que ele quer ser delta da PF, mas tem receio de se reprovar no exame médico. Conta um pouquinho mais, Paulo, pra gente poder analisar. O que acontece? O exame médico para a polícia não é igual ao exame médico para os concursos militares, entendeu? Ele é bem mais brando. Então, assim, você pode ter algumas determinadas problemas de saúde, mas que não vão ser impeditivos, entendeu? O que a pessoa muitas não pode... vezes, o que eu percebo também com o pessoal que eu convivi ali da PF, muitas vezes, por exemplo, tem uma menina que ela tem visão monocular. Em tese era eliminatório. Mas ela conseguiu eliminar, fez a ANP, tirou notas muito boas nas provas de tiro, não teve problema nenhum, faz o trabalho dela de forma excelente e tudo indica que vai se confirmar a eliminar. Por quê? Em que pese aquela previsão estivesse no edital como eliminatória, não impede o desempenho do trabalho. Afinal, senão a pessoa não tinha terminado a ANP, não tinha terminado a academia. Exatamente, porque assim, a pessoa pode ter, por exemplo, ela pode ter uma deficiência, sim, mas essa deficiência não pode ser um impeditivo das atribuições. Entendeu? Então, assim, se a visão monocular dela impedisse ou ela pedisse uma situação especial, ela estava fora. Como ela fez a aula de tiro, fez tudo bonitinho, acabou. Ó, hérnia de disco, tenho medo do exame médico e da academia. Já ouvi histórias que se machucar tá fora. Prova do titio Geraldo nesse exato momento. Olha o meu pé. Tá vendo meu pé aqui horrível? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, foi um acidente de moto. Eu queria printar esse teu pé, bota de novo. Printa aí o pé. Deixa eu printar aqui, deu. No primeiro mês de academia de polícia, de um total de 8, eu sofri um grave acidente de moto. Gravíssimo. Que eu rebentei aqui, ó, fissurei aqui, tive derrame nos 2 olhos, fiquei com a cara toda destruída. Eu tive uma lesão tão grande no pé que eu tive que fazer uma debridação. Arrancou toda a carne que tinha no meu pé e ficou com o osso aparecendo. Demorou 1 ano para fechar. Só para você ter uma ideia, na minha formatura eu fui de chinelo. Pra você saber o nível. Eu fiz a Cadepol inteira de muleta. Nossa, eu me sério? machuquei? Sim. Agora, era prova de tiro. Largava a muleta pro lado e vambora, meu irmão. Sustenta. Era prova de defesa pessoal. Defesa pessoal, sustenta. E tem outra era coisa prova também, de... Lá pelo menos na NP, que eu soube, assim, do pessoal. Tinha casos, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, deslocou o ombro e não pôde continuar. Porque tem, em determinadas academias, eles mandam para casa, em determinadas academias, tu pode continuar. É porque depende de um critério, professora. A Cadepol do Rio de Janeiro, a academia de polícia é a etapa do concurso.
A Cadepol de Minas, você já é policial durante a Cadepol. Ah, é diferente. Você já tomou posse. Então, assim, depende de estado para estado. Entendeu? Sim. Então, Mas assim, o que eu queria dizer? Que, tipo assim, mesmo essa pessoa que é mandada para casa, tinham casos de pessoas que tinham feito a última NP, tinham se machucado, aí entraram na justiça e estavam fazendo de novo, entendeu? entendi. O fato dela se machucar não quer dizer que eu não possa ser um bom policial. Então, se machucou, não pôde continuar, beleza, voltou para casa, mas fez na ANP seguinte. Então, assim, em questão de hernia de disco, é fazer fisioterapia, fazer tratamento, reforço muscular, Exatamente. reforço muito forte na coluna, para que tu não precise tanto da parte, né, da coluna para te ajudar, que tu tem uma musculatura bem reforçada para ajudar, que a probabilidade de tu te machucar é cada vez menor, né? E outra, ele quer prova para ele quer delegado. O curso de formação de delegado é infinitamente mais brando em termos de esforço físico do que o dos agentes, entendeu? Porque, vou te falar por mim, lá na Cadepol, você percebe que tem atividade física, tem tudo, mas não... Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu percebi que foi bem tranquilo essa parte. Eu estava com o pé ferrado, eu estava de muleta, entendeu? Então, assim, dá para fazer. Só para você ter uma ideia, tem provas de delegado que nem teste físico tem, não tem nem TAF. E outra, que eu vou até dar uma ideia para a galera. Cara, o que você prefere ser? Receber a alcunha de delegado federal só porque você é delegado federal e ficar lá 10 anos na floresta? Ou você prefere fazer, às vezes, delegado de Santa Catarina, que vai ganhar tão bem quanto, e você vai ficar na cidade? Eu falo isso por quê? Porque provas de delegado federal tem TAF. Provas de delegado, por exemplo, do Rio de Janeiro, não tem TAF. Não tem, nossa. Não tem. É teste de Mas eu acho que mesmo para da PF, o Paulo me comentava isso também. PF, a minha amiga ficou reprovada para delegada da PF. Tem salto em inércia, salto em distância. Não, eu digo... Sim. Eu digo na academia, que é bem mais branda, como tu falou. Ah, não. Sim, a academia é bem mais branda. Ó, mas, por exemplo, delegado do Paraná tem corda, meu irmão. Nossa, sério? Pois é. Então, assim, é só selecionar o edital de acordo com as tuas limitações e aí vai dar tudo certo. Beleza. Ai, Geraldo, passou muito rápido. Nossa, demais! Passou demais. Papo de polícia, adorei. Muito Gostou, né? Muito. Adoro esse assunto. Eu tenho uma coceirinha para delegado, mas acho que eu vou acabar deixando para lá. Não sei. Penso nisso às vezes, sabe? Vou te falar, vai ter mais agitação no seu trabalho como oficial de justiça do que como delegado. É verdade. Entendeu? É verdade. Entendeu? Então, assim, vai lá, pode falar. A gente tem que finalizar aqui, porque a gente tem só mais um minutinho. Mas eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Gente, foi muito legal. Geraldo, muito obrigada, professor, por ter aceitado o meu convite. Nada, eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Demais, assim, um prazer imenso a convivência contigo. Aprendo muito contigo. O pessoal que não segue o Geraldo, siga, porque ele é muito maravilhoso. A cada tapa na cara que ele dá ali, no Instagram, cada momento motivacional, show de bola, vale muito a pena. Então, siga o professor Geraldo, recomendo demais. E na semana eu vou postar esse nosso vídeo lá no YouTube para quem perdeu. Show. Professora, muito obrigado aí pelo convite e sempre que precisar, eu estarei aqui disposto a sempre trocar essa ideia, bater esse papo maravilhoso, engrandecendo aí essa jornada aí da galera, tá bom? Isso aí, gente. Obrigada, Geraldo. Obrigada, gente. Bom final de segunda, bons estudos na semana. Tchau, tchau. Tchau.